Fala pessoal, tudo bom? O Metrópolis entrevista hoje Hélio de la Penha, famoso humorista que ficou nacionalmente conhecido como um dos integrantes do Cacete Planeta. E o Hélio vai falar pra gente sobre o seu novo espetáculo, Preto na Neve, que vai vir a Brasília. Mas ele também vai falar sobre o espaço do negro no humor hoje em dia. Ele vai falar um pouco, será que o Cacete Planeta faria sentido atualmente? E tudo isso tá nessa entrevista que você vai conferir agora. Mas peraí, antes disso, se inscreve no canal do Metrópolis. É de graça, só clicar aqui. Bom, Hélio, queria primeiro te agradecer aí, eu sei que tá super corrido, né? Já vai estar aqui em Brasília. E eu queria começar um pouquinho esse nosso papo falando especificamente do espetáculo, né? Cara, a sua tradição, né, a sua experiência com humor, ela é vasta. E agora você tá nesse modelo que a gente pode chamar de stand-up? É um espetáculo que é um stand-up? É um espetáculo. Como você lida com isso? Um cara que passou tanto tempo na televisão, escreveu pra mídia impressa, muita gente não lembra disso, né? E agora fazendo stand-up, que é esse gênero que a gente pode dizer, entre aspas, novo aqui no Brasil. Sim, olha, eu gosto de experimentar os diversos formatos do humor, sabe? Enfim, já escrevi em jornal, revista, já fiz reportagem de humor, escrevi para o Caceta, fiz novela também, enfim, diversas situações, participei de séries, escrevi livros, né? Enfim, e agora eu embarquei nesse desafio que é fazer um show de stand-up, porque ele vai na contramão da origem do nosso trabalho no grupo do Caceta, que depois da gente fazer jornal, revista e tal, a gente começou fazendo shows em teatro, né? E a gente era uma banda de humor. E ali, aqui eu estou falando dos anos 80, né? Finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. E o que acontece? Era uma super produção, uma parafernália. Nós já éramos 7 no palco, ainda tínhamos um baterista, um guitarrista, um saxofonista, um tecladista. Então a gente viajava com muita gente. Eram 2 produtores, tinha hold, enfim, um circo enorme para montar o nosso show. E agora eu tenho esse momento minimalista, que sou eu, um microfone e acabou, né? Então, eu estava com saudade de ouvir a gargalhada do público ao vivo, sabe? Que a gente fez aquele sucesso todo no Caceta, mas a gente só tinha o contato das pessoas depois que elas viram o programa, entende? E aí eu fiquei interessado em me aproximar desse formato, um formato que nunca tinha praticado, mas que eu vim aos poucos me aproximando dele. E no começo estava fazendo ali uma participação de 5 minutos, de 10 minutos e tal. Aí eu fui montando um material, fui acumulando um material, e quando eu vi que eu tinha um volume suficiente, eu resolvi amarrar, fazer um roteiro e criar esse show que é o Preto de Neve. E está sendo uma experiência muito bacana. Eu estava dando uma olhadinha na sinopse do espetáculo e lá você fala que você explica muitas situações com as quais você conviveu, onde você era a única pessoa preta dentro de uma sala com várias pessoas brancas. Fosse isso na trupe do Caceta, fosse isso na televisão e em outros momentos que você viveu ao longo da sua carreira. Como você transformar isso em piada torna essa discussão e consegue fazer com que essa discussão aconteça? Na verdade, eu não coloco uma discussão. Eu coloco episódios que eu vejo numa ótica da coisa divertida e não no drama, né? Poderia pegar aquele mesmo conteúdo e fazer uma coisa pesada, uma coisa difícil, uma coisa para, enfim, que fosse direto para levar para discussão. Mas eu deixo a discussão para ela acontecer depois, na cabeça das pessoas, quando elas saem, vão conversar na mesa de bar sobre o show, aí ela vai pensar uma série de situações que foram, naquele momento foram constrangedoras, mas depois eu tornei aquela coisa mais leve, mais tranquila, né? Enfim, é aquela história de fazer do limão uma caipirinha. Bacana. E Hélio, a tradição do humor no Brasil sempre teve um lugar para as pessoas pretas. Então a gente teve Grande Otelo, Mussum, você no Cacete, e hoje a gente está vendo uma nova geração, sobretudo na internet. Eu conheço muito o Yuri Marçal, por exemplo, existem outros nomes. Você acha que hoje existem mais pessoas pretas tendo voz no humor?
Ou você ainda acha que é muito limitado esse número? Foram muito poucos artistas negros que se destacaram no humor nesses tantos anos aí, digamos, vamos pegar aqui 50 anos, aqui 50 anos atrás assim, você acabou de citar todos praticamente, né? Você falou Grande Otelo, Mussum, eu acrescentaria aí o Lafon, o Paulo Silvino, que é um mestiço claro, né? Enfim, e aí você tem ainda o Luiz Miranda, né? Que fez Terça Insana, é um ator, mais ator do que comediante, né? E no caso chegou eu. Então já são muito poucos os casos na nossa história. E a minha chegada, eu vejo, sem falsa modéstia, como uma quebra de um paradigma, que é o seguinte: eu sou o primeiro artista preto, humorista preto, que está na televisão com num programa em que eu tinha controle do que eu ia falar. Eu fazia parte da redação, eu era sócio do grupo que era dono daquele programa. Então é um status completamente diferente de você ser contratado para fazer piadas e ter uma redação branca, enfim. Então eu pude, dessa maneira, me preservar de algumas armadilhas. Obviamente que eu não estou dizendo que todas as piadas sobre pretos são racistas, mas algumas eram, e eu conseguia desviar. E algumas piadas que eu achava engraçadas, independente do julgamento das pessoas, eu não tinha o menor problema em fazer. Então eu não estava preso no estereótipo de, sendo um preto, vou ter que fazer o papel do bandido, do traficante, do policial e ficar nesse mundo da violência, né? Cheguei a fazer paródia no Caceta da Malu Mader, sabe? Do Fábio Assunção, enfim, até do Michael Jackson, que virou branco, né? Enfim, sabe? Isso aí era graças à mentalidade do grupo do Cacete Planeta e também ao meu status nessa situação. Quando a gente chegou na Globo, a gente chegou como um grupo e não era precisamos contratar um negro para fazer parte aqui desse grupo e ficar uma coisa mais equilibrada, entendeu? Perfeito. E Hélio, eu vi que no show você vai falar também das passagens no Cacete Planeta. E tem uma pergunta que sempre surge, que é assim: o Caceta conseguiria existir hoje, na era do cancelamento, na era dos debates amalucados de redes sociais? E a outra coisa que eu queria te perguntar é: o Caceta sempre teve uma verve de humor político. Então, por exemplo, você fez o Celso Pitta, você fazia paródia dele várias vezes. E hoje, com essa polarização meio insana que existe nas mídias digitais, você acha que esse tipo de humor, assim, trabalhando a política, teria espaço ainda ou seria uma confusão daquelas? Eu acho que poderia ser uma confusão daquelas, entendeu? Mas eu acho que poderia ser uma boa confusão. Uma confusão necessária, né? Sabe? Agora, assim, a Caceta Popular, o jornalzinho que depois virou revista e chegou na televisão, surgiu em 1978, Luiz. Então, a gente pegou governo Geisel, governo Figueiredo, pegamos a redemocratização, toda aquela questão, o drama do Tancredo, aí depois governo Collor, Itamar, Fernando Henrique. A gente passou por todos esses governos. Então, essa questão das dificuldades, cada época tem a sua dificuldade. Na época da ditadura militar, a censura era muito mais grave, entendeu? Não era um cancelamento de rede social, que você sai na rua, você tem toda essa questão nas redes sociais, mas aí você sai na rua e com aquela sensação de que pessoas vão te metralhar e ninguém está nem sabendo de nada, entende? Na época da ditadura militar, você corria o risco de sair na rua e ser jogar dentro de um camburão e o cancelamento ser de CPF, né? Então, não estou querendo diminuir os problemas que acontecem hoje, mas estou falando assim, o humor, ele não só sempre é contemporâneo, como ele sempre enfrenta dificuldades daquela época, dos costumes, porque você incomoda, quando você implica com alguém, aquela pessoa pode reagir e tudo. Hoje em dia você tem assim, o espectador, ele tem uma arma de feedback, né? Então ele pode diretamente falar com
o artista, né? Sabe? E às vezes você vê assim que as pessoas se aproveitam disso para, sabe, crescer criando falsas polêmicas, né? Então, às vezes a pessoa fica ali, você vê claramente que ela nem tem essa opinião tão formada assim, mas ela sabe que se ela for do contra, ela vai chamar mais atenção. E o ser humano tem um mecanismo que é muito curioso, que é o seguinte: você posta alguma coisa na internet, aí você tem vários comentários favoráveis, aí você tem um que é contra você, aí você vai justamente responder aquele cara que é contra você, e você começa a estabelecer um diálogo com uma pessoa que não gosta de você. Todas aquelas pessoas que gostam de você, você desprezou. Aí você começa a conversar com a pessoa que não gosta, sabe? Então, é um mecanismo estranho que a gente tem e que muitas vezes a gente não consegue se segurar. Eu te perguntei isso, Hélio, porque tá tendo um fenômeno muito específico do TikTok, que são os edits. O que basicamente é isso? São pessoas muito novas que provavelmente nem viram o Caceta, ou se viram o finalzinho do Caceta na televisão aberta, que pegam algumas sketches e colocam aquelas cenas com músicas contemporâneas. Então, por exemplo, tem, sei lá, uma das minhas sketches prediletas, que até hoje eu lembro do Caceta, que é sua, que é o Chocolate com Pimenta. E aí eles pegam essa sketch e colocam uma música que tá viralizando no TikTok, e aí isso vai rodando e ganhando. Então, por exemplo, Hilda Furacão virou um fenômeno novamente, porque recuperaram essa produção por esse fenômeno. Então, assim, o que eu queria dizer é que existe ainda, como você falou, existe algo que seja atemporal no Cacete, existe algo que ainda faça a gente rir, né? Sim. E, obviamente, existem coisas que são datadas. Existem piadas que diziam respeito àquela época, que não funcionam mais, porque as pessoas ou não estão rindo mais daquilo, ou não sabem nem qual é a referência daquela história, entende? Eu acho assim, o Caceta, como seria o Caceta hoje em dia? Eu acho que essa é uma pergunta muito parecida com aquela polêmica que havia assim: será que o Pelé jogaria bem na Copa de 2002? Ele se adaptaria no futebol do século XXI? Eu acho que o Pelé é um fenômeno, ele se adaptaria, ele estaria jogando de uma outra forma. Obviamente que, o Didi não ia jogar naquela velocidade de 58 se ele tivesse que disputar o campeonato atual, entendeu? Ele teria outros preparos, outra chuteira, outra forma de atuar, mas assim, eu acho que aquela genialidade estaria presente. Então, o Caceta, a gente estaria vendo o que se faz de piada hoje em dia. Porque quando a gente fez o programa em 92, a gente já abriu mão de uma série de piadas que estavam na revista e no Jornal do Planeta Diário de 10 anos atrás, entende? Seja porque aquela revista estava atingindo 100 mil pessoas e a gente estava falando com 40 milhões, então você tem que ter essa leitura, né? Essa releitura, e seja porque você tem que se adaptar àquele momento, àquele meio, e assim, muitas vezes a piada de 1980 ela deixa de funcionar em 1990, entendeu? Então as piadas seria estranho que todas as piadas de 1990 estivessem funcionando, estivessem atuais hoje em 2024. Mas eu garanto que tem muita coisa do Caceta que ainda sobreviveria. E a gente estaria fazendo novas piadas. A gente não voltaria para apresentar o que a gente já fez, entende? É assim que eu vejo. Perfeito. E, Hélio, uma coisa que tem chamado a atenção de quem acompanha televisão, que é uma área que eu gosto muito, provavelmente você também, porque cresceu, viu tudo isso, é que o humor, ele meio que perdeu espaço na TV aberta. Não existe mais uma atração de humor. Teve o Caceta durante anos, depois a gente tinha as minisséries que iam pro humor, depois teve o Zorra Total, enfim, eu não lembro agora qual foi o caminho, e hoje não tem mais. Você acha que esse produto ele nichou, ele foi pros streamings, ele tá em outras plataformas, ele não atende mais a TV aberta contemporânea? Acho exatamente isso. Hoje na TV aberta, curiosamente, você tem assim, uma série de programas considerados convencionais, tradicionais, como até o Jô Soares, Chico Anísio, Chico City, Escolinha do Professor Raimundo.
E depois vieram os programas que mudaram a linguagem do humor da TV, né? Como TV Pirata, o Cacete Planeta, que resultou, depois veio Pânico, Hermes e Renato, CQC, enfim, todos eu diria assim que o Tá No Ar, o Novo Zorra, todos eles assim, eles têm como DNA, tá ali, o DNA do Cacete Planeta está presente nesses produtos. Curiosamente, o único programa de humor de TV aberta que sobreviveu foi um programa tradicionalíssimo. A Praça é Nossa. Um programa que vem desde o tempo da rádio, né? Mas por que isso acontece? Eu acho que hoje em dia o humor ele foi para o nicho, porque assim a TV aberta ela abrange um público enorme e o entretenimento ele tá muito segmentado. Então, assim, não tem mais aquela coisa da família toda se reunir na frente de um aparelho para ver o que se passava. Aquilo provocava uma produção, uma criação, uma preocupação do criador de estar falando com as diversas gerações, diversas classes sociais, diversas regiões do Brasil ao mesmo tempo naquele instante. Hoje, cada segmento desse tem o seu próprio nicho, o seu próprio meio, o seu próprio canal. E então, na TV aberta, esse humor de amplo espectro, ele acabou perdendo espaço, entendeu? Porque ele acabou perdendo até a audiência, porque a pessoa quer ver só o que interessa a ela. Então, se você está fazendo uma piada que funciona na Avenida Paulista, o cara do Nordeste já está mudando de canal. Se você faz uma piada que se passa no Sertão, o cara da Avenida Paulista já está mudando de canal, sabe? Então, por quê? Porque o cara do Nordeste hoje tem o seu canal, o cara da Avenida Paulista tem o seu canal, e ele fica falando só aquilo. No fim das contas, existe um trabalho nas bolhas, e aliás, bolhas que crescem muito, né? Você tem gente que fica num microcosmos e é gigante naquele microcosmos, a gente nem fica sabendo, né? Quando você toma conhecimento, você vai ver o fulano tem 20 milhões de seguidores, você que é de um outro nicho, não conhece aquela figura, né? O Caceta, a gente falava com todo mundo, então, politicamente, a gente batia de todos os lados, sabe? A gente hoje está... pela personalidade do nosso grupo, a gente estaria sacaneando tanto o Lula quanto o Bolsonaro, sabe? Enfim, porque a gente gostava e tem esse hábito de bater em quem está na vitrine, independente da sua posição pessoal, independente em quem você votou. Você está ali para mostrar que o rei está nu, entende? E isso, hoje em dia, é de uma maneira muito mal recebida, porque, assim, os políticos, e como diz até o Cláudio Manuel, ele fala assim, antigamente os políticos eles eram eleitos por votos, hoje eles são sustentados por devotos, então viraram religiões e são intocáveis. Você fala alguma coisa, a pessoa se sente ofendida pessoalmente, porque você fez uma brincadeira com o político de estimação dele, entende? Então, isso é uma coisa que é meio cansativa. Agora, no meu show, eu brinco com todos os assuntos, sabe? Então, se você for lá, se você gosta de ouvir quem fale mal do lado A ou do lado B, fique à vontade, vai se divertir bastante. Bom, Hélio, brigadão por falar com a gente, agradeço demais, cara, sucesso. Vou tentar estar lá no fim de semana. Legal, tenho certeza que você vai curtir assim, porque além das piadas novas, ainda tem várias lembranças do Caceta, os bastidores inéditos que eu conto lá, vai ser bem divertido, tá? Quem quiser comprar o meu show, ele tá no meu Instagram, @lapena, você entra lá, tá, já tem o link de vendas para vocês, tá bom? Um abraço, querido.